Como vender mais no ramo imobiliário. Eu vou passar para vocês aqui 5 dicas de copywriting, de escrita para vendas, né? Escrita de conteúdo voltado para vender, que podem te ajudar e você já pode sair aplicando essas 5 dicas que eu vou dar se você trabalha no ramo imobiliário. Mas antes de qualquer coisa, vale dizer que se você quiser ter um resultado realmente efetivo e realmente ter um sucesso em vendas no ramo imobiliário, numa agência de imóveis, numa corretora, é muito necessário você saber se localizar e você saber ser competitivo no mundo digital. Para isso é muito recomendável você trabalhar junto com uma equipe que realmente entenda de tração digital, uma equipe que entenda de mídias sociais e de Google, para você realmente conseguir ter mais leads e conseguir com que mais pessoas vejam o seu produto de imóveis. E fora isso, é muito recomendável, é ainda mais recomendável você contratar alguém que seja especialista nesse ramo de imóveis, que é o caso da High Sales. A High Sales ela é um tipo de agência de marketing digital que tem uma das especialidades realmente trabalhar com imobiliárias. Essas dicas que eu vou dar, elas servem tanto seja para uma casa que você tem e você quer anunciar num Zap Imóveis da vida, ou até se você está fazendo um lançamento de algum condomínio ou de algum tipo de residência e você está anunciando de uma forma um pouco mais específica e mais direcionada no universo da internet. Então, para qualquer tipo dessas situações, essas dicas que eu vou dar, elas são aplicáveis. A primeira delas é você evitar usar palavras-chave muito batidas quando você estiver descrevendo o imóvel, a casa, o apartamento ou o terreno que você está vendendo. Né? Então, o que eu quero dizer com palavras muito batidas? Você falar, por exemplo, linda casa ou apartamento luxuoso. São palavras que a gente já ouviu muitas vezes, né? E você sabe quais são essas palavras que a gente toda hora ouve em anúncios de imóveis. E por que elas são ruins? Porque, na verdade, elas são descrições muito genéricas dos imóveis. E, na maioria das vezes, dão uma sensação um pouco de inverossimilhança, né? Um pouco uma sensação de falsidade. Então, às vezes, é até melhor você fazer uma descrição técnica, uma descrição assim, bem realidade dada, do que você ficar usando esses adjetivos muito genéricos. Mas o que dá para incrementar ao invés disso? Dá para você, por exemplo, ir fazer uma pesquisa no dicionário de sinônimos ou no dicionário criativo e usar palavras mais apelativas, palavras que não foram muito usadas. Por exemplo, ao invés de se dizer linda casa, você pode colocar casa fascinante, que é como se fosse um sinônimo de lindo, mas é muito pouco usado e cria um impacto muito mais forte em quem estiver lendo. Se você quiser realmente dar esse aspecto da beleza da casa, você pode colocar casa fascinante. Isso já dá um outro aspecto e já faz aquele anúncio ser mais memorável. E aí, indo um pouco mais além, você pode, ao invés de você falar, de dar uma descrição estática do tipo vista maravilhosa para o mar, você pode fazer a descrição da experiência que a pessoa vai ter. Né? Então você pode falar, acorde todas as manhãs com o ar da maresia e o sol do mar dentro da sua casa. É um exemplo aí que você pode usar para deixar também mais memorável a descrição da casa, já falando da própria experiência que a pessoa vai passar. Né? Ou seja, se você for fazer uma descrição um pouco mais, entre aspas, poética, mais elaborada, não faz uma coisa do tipo genérico, porque a sensação pode acabar até sendo mais falsa, né? A pessoa pode até achar, nossa, mas nem é isso, a pessoa só está fazendo isso porque para querer me enganar. Então, essa é a primeira dica. E aí a outra dica é relacionada ao público-alvo. De acordo com o imóvel que você estiver vendendo, você sabe qual é o público, você consegue imaginar qual que é o cliente em potencial que vai comprar esse imóvel. Né? Então, se for uma casa com 3 cômodos, por exemplo, provavelmente vai ser uma família que vai comprar aquilo, né? Um casal com um filho. E aí, você sabendo esse público, esse possível público que vai comprar, você consegue fazer descrições mais certeiras, né? Porque você já faz a descrição em função do que esse público vai querer, né? Porque você nunca vai conseguir fazer a descrição de todos os detalhes do produto que você está vendendo. Você tem que ser estratégico
em saber quais selecionar, né? Por mais que a casa tenha milhares de pontos positivos, não é positivo você colocar todos eles. Você tem que saber quais colocar. Por exemplo, um casal com 2 filhos. E o casal está procurando um lugar para morar. Você pode falar, por exemplo, do comércio que tem em volta que seja relacionado com a família. Você pode ressaltar os supermercados que tem perto, as escolas que tem lá perto, né, as universidades, os playgrounds, os parques públicos, né, que são coisas mais voltadas para a família. E na descrição da casa, você pode, por exemplo, falar do espaço do jardim, você pode falar do espaço dos quartos. Isso também vai ajudar na hora de você fazer a descrição da casa. Ou então uma kitnet. Provavelmente vai ser um estudante, né, ou então um trabalhador aí de classe média que seja solteiro. Então você vai começar a pensar em coisas que estejam em função disso. Você pode falar o comércio que tem lá perto, os prédios que são de empresas, né, os prédios corporativos. Você pode falar do transporte que está acessível, né, o metrô que está perto. São coisas que vão te ajudar muito na hora de você, para você ser estratégico quando você estiver descrevendo o seu imóvel. E aí, relacionado a isso, a essa descrição que você for fazer, você tem que ter sempre uma big idea, né? Um termo que a gente usa muito em copywriting, né? A regra do 1. Qual que é a única característica que você consegue ressaltar desse imóvel que você está vendendo? Isso você consegue aplicar com todo tipo de imóvel, desde uma mansão super luxuosa até uma kitnet, né? Ou um apartamento um pouco mais popular. Você consegue saber qual que é o valor central desse imóvel, né? Então, por exemplo, se for uma casa muito grande, você pode falar do espaço da casa, como ela é espaçosa. Então essa vai ser a sua grande ideia. Você pode falar da história da casa. Se for uma casa que tem um valor histórico grande, essa vai ser a ideia central. Você pode falar também da praticidade dessa casa, né? Ou desse apartamento, se for uma kitnet, né? Se for uma kitnet, você vai falar da praticidade, que é perto do metrô, é fácil de limpar a casa, é pequena e está muito bem localizada, né? Você pode falar do custo-benefício. Se for uma casa que é um pouco mais popular, você vai falar do custo-benefício. Como eu vou pagar pouco para, na verdade, ter uma casa muito bacana, né? Ou então você pode falar da arquitetura desse lugar, né? Como é uma construção cuja arquitetura é algo que realmente ressalta. Uma única característica que é principal e que vai fazer realmente a diferença e vai ser o ponto forte desse negócio. Então, você estabelecer uma ideia central para cada imóvel também vai te ajudar muito na hora de você vender seu peixe. A quarta dica é você saber usar números de uma forma que seja a seu favor, né? Porque usar números é uma coisa técnica, então isso passa um ar de seriedade e de verossimilhança. Porém, na maioria das vezes, quando você está vendendo, você ser muito técnico não é algo que é visto de uma forma positiva. Mas aqui você pode usar os números de uma forma muito certeira e que realmente impactam o leitor, impactam o seu lead. Que é, por exemplo, você falar do potencial de retorno para quem for comprar esse imóvel. Tem um potencial de 2.000 a 3.500 por mês no futuro, dependendo da inflação. Aí mesmo uma pessoa que não está querendo necessariamente investir, mas está querendo comprar uma casa realmente para morar, ela vai levar isso em conta, né? Porque pode ser na verdade vai ser um adicional muito importante, né? Eu vou estar comprando um imóvel e ainda assim eu vou estar investindo num negócio que pode vir a ser um negócio lucrativo no futuro. Ou então você falar da distância dos lugares. É uma casa que está a 5 minutos andando do metrô, ou então está a 5 minutos de carro do centro comercial, né? Essa questão dos números pode ser muito bacana, porque traz uma verdade e ainda assim é impactante para quem está vendo, beleza? E aí, a última dica é criar conteúdos de valor. Se você trabalha numa imobiliária, você construir conteúdos de valor, seja a partir de vídeo ou a partir de artigos de blog, eu imagino como uma forma mais prática e também que tem muito a ver com esse ramo imobiliário, é você começar a criar conteúdos de blog
né, conteúdos para você alimentar o seu site, deixar ele sempre em movimento e que realmente agreguem valor e que realmente sejam úteis para quem esteja procurando comprar um imóvel ou alugar um imóvel, né? E você pegar justamente em algumas dores, né, que os compradores sempre têm. O que a pessoa tem que analisar da casa antes de ter certeza de que aquele lugar está bem bacana? Quais são os tipos de contratos de imobiliárias que são de fato seguros, né? Então tem diversas dicas aí que você pode passar para criar um blog que realmente agregue valor para quem está interessado. E aí isso vira um material que você pode divulgar e pode gerar diversos leitores para o seu site, para a sua marca. E aí mesmo quem nunca tinha visto, não conhecia essa imobiliária, pode conhecer a partir dessa dor específica, que é algo que todo mundo tem. Na verdade, quem está comprando o imóvel olha muito pouco para a imobiliária, né? Olha mais para a casa que a pessoa quer. Então você também tem que sacar essa dor da pessoa, né? E aí você tem que estudar bastante, você tem que ir conhecendo mais profundamente para conseguir também de fato criar um tipo de conteúdo muito bacana e contínuo que agregue valor e faça com que você, né, se diferencie aí nesse mercado imobiliário que é realmente muito competitivo. Bom, e aí como um bônus aí eu vou explicar para vocês uma dúvida que alguns clientes da High Sales tiveram relacionado aos negócios digitais de uma imobiliária. Vale a pena eu investir num portal de vendas que agregue outros, né, desses portais de vendas bem grandes, como por exemplo Zap Imóveis ou Viva Real, ou vale a pena eu investir num portal próprio, num site de imóveis próprio? E a resposta é que vale a pena os dois, né? É claro que você vender por um site próprio compensa muito mais. Mas só que os sites que existem hoje em dia, né, tipo Zap Imóveis, ou Viva Real, ou por exemplo Quinto Andar, eles costumam ter muito acesso. Então é muito bom porque provavelmente você vai conseguir vender por lá também. E aí uma venda que você faz já compensa o ano inteiro de todos os tributos que você tem que pagar. E aí todas as outras vendas que você for fazer nesses outros sites, né, que são os sites que você está agregado, você vai ter lucro. E aí, paralelamente, é você investir num portal de vendas próprio, né? Você ter um site muito bacana e conseguir saber se posicionar muito bem no Google e nas mídias sociais, né? Se você for fazer uma campanha no Google, você sempre coloca a partir do seu site e nunca a partir do link que você está agregado no outro. Porque aí, quando a pessoa for entrar no seu imóvel, ela vai ver no Zap Imóveis da vida os diversos outros concorrentes, né? Daí a chance de ela fechar com você é bem menor. Mas se ela vê direto no seu site, a chance dela, mesmo que ela não feche ali na hora, depois ela vai lembrar muito mais da sua marca, né? Ela vai ter a experiência de ter entrado num site que é só seu, só da sua marca. Então é muito importante você conseguir construir um portal de vendas próprio e que tenha muita qualidade e que chame de fato atenção e que seja impactante, ok? E aí, junto com esse site, é você saber como fazer as campanhas, né? Então, se é uma casa, se é uma mansão, provavelmente o público-alvo vai ser um público mais sênior, né? Que queira comprar essa casa grande. Então, esse público mais sênior, ele vai estar mais no Facebook, por exemplo. Então, vale a pena você investir no Facebook. Já você está vendendo um apartamento aí com 2 quartos no centro da cidade, de repente o público é mais jovem. Então, vale mais a pena você investir no Instagram, por exemplo. Daí você pode ir criando diversas estratégias de venda, né? Diversas estratégias de copywriting, de marketing digital, de acordo com o seu público-alvo, ok? Bom, galera, então essas eram as dicas que eu tinha que dar aí pra vocês. 5 dicas mais esse bônus, tá? E aí você já pode aplicar tudo isso aí no seu negócio de imóveis. Valeu!